Bem-vindos ao Desvendando Código. Hoje a gente vai mergulhar nos anúncios bem importantes de uma conferência recente da Microsoft. Oi, pessoal. Pois é, o foco parece ser essa ideia de uma web agêntica, né? E muita inteligência artificial no meio. Exatamente. Pegamos a apresentação principal deles, que meio que desenha o futuro da plataforma, sabe? E a nossa ideia aqui é destrinchar o que esses avanços significam de verdade, tanto para quem desenvolve quanto para quem usa a tecnologia no dia a dia. Isso. Ok, vamos lá então. A grande visão é essa web agêntica. Satya Nadella comparou com mudanças tipo a web, a nuvem. É uma comparação forte, né? Muito. Mas o que seria isso, assim, na prática? Então, basicamente, a ideia é sair um pouco dos aplicativos isolados que a gente usa hoje e ir para um cenário onde agentes de IA fazem as coisas pra gente. Agentes? Como assim? O de hotel, de previsão do tempo. Você pediria um agente e ele, conversaria com as APIs de tudo isso por trás. Entende? Ah, tá. Ele faria o trabalho pesado de conectar tudo. Isso. É como colocar uma camada de inteligência, de automação por cima da web que a gente já conhece. Uma expansão. Faz sentido. E o exemplo que já está rolando e mudando as coisas é o GitHub Copilot, certo? Com certeza. O Copilot é um ótimo exemplo disso. Porque ele deixou de ser só um assistente que sugere código, né? Agora falam dele como um programador par. Exato. Quase um colega. Mostraram ele corrigindo bugs sozinho, implementando coisas novas. Até tarefas de SRE, de confiabilidade, aquela demo de atribuir um bug direto para o Copilot, foi... uau! Foi impactante, né? E isso tem uma implicação bem funda. Não é só sobre ser mais produtivo, é sobre delegar tarefas complexas mesmo para IA. Como o Sam Altman comentou, né? Muda um pouco o papel do engenheiro. A IA ganhando responsabilidade, não só dando sugestão. Isso. E os números mostram que está pegando. 150 milhões de usuários no GitHub, mais de 15 milhões já usando o Copilot de alguma forma. É muita gente. E essa IA tá se infiltrando em tudo, pelo visto. Não só no código. Não mesmo. Vimos integrações fortes no VS Code, Visual Studio, claro, mas também no Microsoft 365 com um app Copilot próprio. Agentes dentro do Teams também. Sim, e falaram do Copilot Studio e de um tal Copilot Tuning. O que seria esse tuning? O tuning é interessante. Ele permite que as empresas peguem o Copilot e, ajustem ele para ele usar o tom de voz da empresa, a linguagem específica e, o mais importante, os dados internos daquela empresa. Entendi. Para ele ficar mais a cara da empresa e usar o conhecimento que só ela tem. Exatamente. Deixa ele mais relevante e, claro, mais seguro para o ambiente corporativo. E aquela demo com vários agentes trabalhando juntos para integrar um funcionário novo mostra o potencial para automatizar processos bem complexos, né? Sim, orquestração de agentes. Parece poderoso. Mas, deve ser complicado para uma empresa implementar isso tudo, não? Olha, com certeza tem desafios. Curva de aprendizado, governança, e é aí que entra o Azure AI Foundry. Eles apresentaram como a linha de produção para essa inteligência toda, só que na nuvem. Uma linha de produção para IA? É a ideia. Oferecer as ferramentas para construir, treinar, gerenciar esses agentes de forma robusta em escala empresarial. E o que tem nessa linha de produção? Quais são os componentes-chave? Bom, tem flexibilidade para escolher modelos de IA ou OpenAI, Grok, da xAI, outros. Tem um Model Router. Roteador de modelos. Para usar o modelo certo para a tarefa certa, sabe? E técnicas como RAG avançado. RAG, recuperação aumentada por geração, certo? Isso. Basicamente, a IA consulta documentos específicos da empresa antes de responder, para dar respostas mais precisas baseadas nos fatos internos. Muito útil isso. Evita que a IA invente coisas. Exato. E fundamental, integra ferramentas de observabilidade para saber o que os agentes estão fazendo, identidade segura com Entra ID e segurança com Defender e Purview. Essencial para poder confiar nesses agentes autônomos. Segurança e governança são chave, então. Mas isso tudo fica só na nuvem? Ou a gente vai ver essa IA mais perto no nosso PC? Boa pergunta. E a resposta é: vai chegar mais perto, sim. Anunciaram o Foundry Local e o Windows AI Foundry. Interessante. E como isso funciona? Com modelos como PhySilica, que são otimizados para rodar no próprio dispositivo, no hardware local.
E o Windows vai ter suporte nativo para um tal de MCP. MCP, Protocolo de Contexto de Modelo. O que ele faz? Basicamente, é um jeito padrão e seguro para os diferentes agentes e aplicativos trocarem informações, trocarem contexto dentro do próprio Windows. Entendi. Para eles poderem conversar entre si e com o sistema de forma segura. Isso. E ele se conecta com outra ideia que mencionaram, o NL Web. NL Web, HTML para web agêntica. É a analogia que usaram. Seria um padrão para criar sites e APIs que os agentes consigam entender e interagir de forma mais fácil e direta. Então, MCP e NL Web são os padrões abertos para essa nova web. Exatamente. A aposta em padrões abertos é bem estratégica. Em vez de criar um ecossistema fechado, eles propõem esses blocos de construção abertos. A ideia é fomentar um ecossistema mais diverso, mais inovador, onde diferentes ferramentas e agentes possam interagir. Acho que isso é crucial para essa visão de web agêntica vingar de verdade. Faz todo sentido. E teve uma menção rápida, mas que chamou a atenção, ao Microsoft Discovery, né? Focado em ciência. Sim, foi breve, mas bem significativo. O Discovery usa esses mesmos conceitos de agentes de IA e RAG, mas aplicado à pesquisa científica. A ideia é acelerar descobertas, ajudando na busca de informações, geração de hipóteses, simulações. O exemplo foi achar um novo líquido de arrefecimento mais seguro. Uau! Usar IA para acelerar a ciência mesmo. Mostra a ambição, né? Aplicar essa tecnologia em desafios científicos bem grandes. Ok. Então, resumindo o quadro geral, é um empurrão enorme para colocar agentes de IA em tudo. Na nuvem, no PC, em todas as camadas. E tinham ferramentas e padrões abertos para fazer isso acontecer. Exatamente. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Uma reflexão. Qual seria? Se esses agentes estão se tornando colaboradores tão capazes, quase nossos pares em certas tarefas, como isso muda a nossa própria ideia do que é trabalhar ou do que é criar? Que possibilidades novas surgem quando a gente pode amplificar e delegar conhecimento e expertise numa escala que a gente nunca viu antes? É uma ótima provocação para a gente pensar. Fica no ar. Bom, queremos agradecer demais a quem nos acompanhou hoje, inclusive nossos ouvintes de fora do Brasil. Obrigado por estarem conosco aqui no Desvendando o Código. Obrigada, pessoal. Esperamos que essa análise tenha sido útil para entender esse cenário. Até a próxima.